Bem-vindos, senhores passageiros. Vocês acabaram de receber um upgrade gratuito para expandir o conhecimento da sua agência. O tempo de voo está estimado em 8 horas. Acomodem-se em suas poltronas, afivelem os cintos e tenham todos uma ótima viagem. Olá, agentes de viagens, líderes, gestores que estão acompanhando aqui o Monde Upgrade, primeiro dia. E estamos aqui com o Eric Togashi, da Contatur, uma empresa, a primeira empresa de contabilidade especializada em empresas do turismo. Fizeram 40 anos esse ano, hein? Olha só, um marco importante para a empresa. A gente está aqui, vamos falar com ele sobre como simplificar a contabilidade nas agências de turismo. Estou aqui com meu parceiro de equipe, o Rodolfo. Ele vai dar alguns recadinhos para vocês. Olá, pessoal, boa tarde. Voltando agora, né? Tava com vocês de manhã. Voltando agora. Queria falar que são 40 anos de Contatur. Então, assim, bagagem, experiência, o Eric tem. Então, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, sugestões, qualquer coisa sobre contabilidade para sua agência, pode enviar para a gente aqui no chat, que a gente vai responder a maior parte possível que a gente conseguir, né? Sim. Temos algumas perguntas aqui prontas, mas se vocês tiverem dúvidas também, só mandar pra gente aqui no chat. Combinado? Certinho? Eric, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Nós conversamos lá na BAV do Rio, né? Sim. Batemos um papo ali, conhecemos um pouco sobre a história. E obrigado mais uma vez. Se você quiser se apresentar, falar um pouco. Imagina, eu que agradeço, Rodolfo, Paula, por essa oportunidade aí de estar junto com vocês, compartilhando algumas ideias. Eu sou o Eric, CEO da Contatur, Contabilidade, né? Como o pessoal já disse, nós somos especializados em turismo, fomos o primeiro escritório especializado em turismo. Há 40 anos atrás, o nosso sócio fundador, o Edson, a história dele é bem parecida com o da Monde, inclusive, né? A Contatur nasceu de dentro de uma agência de viagens. Então, ele trabalhava no financeiro de uma agência e ele que tinha o contato direto com os contadores da agência. E ele percebia que tinha muita dificuldade do contador ter essa informação, de buscar alguma legislação específica do turismo. E como na época ele estava se formando em ciências contábeis, muitas das vezes ele que tinha que ir atrás da informação, ir atrás de pesquisar e descobrir como que funciona. E nesse meio tempo ele viu essa oportunidade e decidiu abrir a Contatur. Então, eu digo que a Contatur, desde o primeiro dia, ela foi especializada em turismo, inclusive dos primeiros escritórios a se dizerem especializado em algo, né? E aí, de lá para cá, a Contatur foi começando a se tornar conhecida no mercado, chegou a ser convidada por muitos anos. O Edson, ele foi palestrante da ABAV, então ele palestrou pelo Brasil inteiro, já foi docente no Senac, deu palestras em algumas universidades, e isso aí começou a tomar uma dimensão que as pessoas, os agentes estavam começando a pedir, mas você não tem um ponto de atendimento aqui na minha cidade? Seria legal se você tivesse aqui, se você atendesse a gente por aqui, né? E aí ele falou assim, vamos então abrir um escritório no Rio de Janeiro. Então, aí nós temos uma filial no Rio de Janeiro, que já está há 24 anos também no mercado. E a Contatur, né, por todos esses anos, toda essa bagagem, a gente, inclusive, ajudou os agentes de viagens a poder fazer a opção pelo Simples Nacional. Porque bem no comecinho, as agências de viagem não podiam ser optantes do Simples. Então, a Contatur fez um trabalho junto com a ABAV, fez um estudo e apresentou os órgãos governamentais, né? Uhum. E aí, dali em diante, o agente de viagem passou a poder ser optante do Simples Nacional. Então, a Contatur contribuiu bastante aí nesse setor de turismo. Olha só, que legal! Nada melhor do que uma empresa especialista, né? Que nasce dos problemas ali
que as agências enfrentam. Não tem como ser mais especialista que isso. Exato, nascendo dentro de uma agência, né? Tipo, é surreal, porque entende realmente o que precisa, Sim, como com essas precisa, dificuldades, né? essas dificuldades. E aí, falando sobre isso, eu queria entender quais são os desafios contábeis mais comuns que as agências enfrentam e como a Contatur desenvolve essas soluções personalizadas para lidar com todos esses desafios. Legal. Realmente o agente de viagem enfrenta muitos desafios, né? Inclusive a pandemia aí foi um dos maiores desafios Gigantesco. que eles enfrentaram, né? Então, digo que a pandemia ela veio para testar o quão o agente de viagem estava preparado, né? É lógico que se a gente disser que tinha alguém preparado para aquela pandemia, estaria falando mentira, né? Porque acho que ninguém tinha noção da proporção que isso tomou. Mas aquele agente de viagem que fez a lição de casa, fez a sua reserva de emergência e agiu rápido, né, nessa pandemia, de tudo que aconteceu, né? Esse daí conseguiu passar, entre aspas, de forma tranquila, né? Mas, contabilmente falando, um dos maiores desafios, né, do agente de viagem que sempre nos questionam é com relação à emissão de nota fiscal. Então, a gente recebe muito contato de agentes que estão saindo de um contador, né, querendo contratar os nossos serviços, e a maior dúvida de todos que chegam lá é: preciso emitir a nota para quem? Para o meu fornecedor? Eu emito para o meu cliente? Eu preciso emitir a nota do valor total? Ou não, é só do que fica comigo? Essa é uma das maiores dúvidas que eles têm, né? E a gente tem, né, a gente precisa analisar caso a caso, porque depende da situação, a nota é para o fornecedor, depende da situação, a nota é para o cliente. Então, a gente precisa sempre analisar caso a caso. E quando um cliente, né, quando ele vem a se tornar um cliente da Contatur, a gente tem uma coisa que a gente chama de visita de integração, que nada mais é do que a gente convida, lógico, se ele puder estar lá presencialmente, é um prazer tomar um café com todos os nossos clientes, né, receber eles lá. Inclusive, quero algum agora. A gente convida eles para ir lá e a gente senta com eles para entender como eles funcionam, como eles estão trabalhando, e a gente orienta eles: olha, dessa forma está correto, pode continuar assim. E para conhecer a equipe que ele vai ter o contato no dia a dia, né? Então, entra cada um dos responsáveis de cada departamento para sentar com ele, conversar. Então, é bem bacana essa troca de ideias, né? E nessa questão de falta de conhecimento, né, de muitos contadores não conhecem essa questão específica do turismo, né, de para quem que eu preciso emitir a nota, qual o valor total e se eu devo emitir pelo valor total. Então, eles acabam, às vezes, cometendo algum erro, deixando de entregar alguma informação, e muitas vezes não é nem por maldade do contador, ou então querer fazer alguma coisa de propósito, é difícil isso, mas por inexperiência mesmo. E já na Contatur, a gente evita, e a gente tem ferramentas e processos para que evitar esse tipo de erro, né? Falando de processos, a gente tem, mensalmente, a gente tem uma auditoria interna que a gente faz para certificar que todos os nossos processos estão sendo cumpridos. Nós temos semanalmente, entre a equipe, né, toda a nossa equipe do grupo, a gente faz um fórum de discussão para discutir alguma legislação que saiu nova, algum entendimento. Então, a gente faz esse bate-papo. E falando sobre ferramentas, né, nós temos sistemas que controlam as tarefas do nosso escritório para evitar o cometimento de algum erro, de esquecer de entregar alguma obrigação. Temos um sistema que faz uma emissão de certidões, né, para verificar todo mês se aparecer alguma pendência na Receita, na Caixa Econômica. A gente faz esse levantamento para que, se for identificado, a gente
vai direto no ponto e não deixar aquilo crescer e acabar virando uma bola de neve, né? Para dar realmente uma segurança, né, para o agente. Ele pode saber que está realmente assegurado ali por todos esses serviços que vocês Sim. prestam, né? Sim, Com certeza. e assim, né, todos nós estamos sujeitos a erros, né? Trabalhamos com pessoas, temos todas as ferramentas para auxiliar, né? E se ainda assim a Contatur cometer algum erro, nós temos um seguro de responsabilidade que garante que, se tiver algum erro muito grande, a gente pode acionar esse seguro, então, para dar esse respaldo para os nossos clientes também, entendeu? Então, a Contatur nunca vai te deixar na mão. Excelente. Essa é a frase que todo agente, todo empreendedor sonha em ouvir, né? Contabilidade é um negócio sério e aqui o pessoal não brinca em serviço. Até a próxima pergunta, você meio que começou a responder ela, queria saber se tem mais algum diferencial que a Contatur tem por ser especialista no turismo, em comparação com escritórios de contabilidade que atendem empresas gerais. Sim. O que vocês têm aí de diferencial para o pessoal? É aquilo que eu comentei, a gente investe bastante em tecnologia, então, porém a gente frisa bastante com o nosso pessoal sem perder esse lado humano do atendimento, né? Não se tornar uma contabilidade digital que você só é mais um número lá, então nós temos todo esse respaldo, esse atendimento humanizado, mas usamos essas ferramentas como apoio para nós, né? A gente costuma falar para a nossa equipe que a gente não quer a gente não precisa dos dedos deles para ficarem digitando informações, inserindo informações no sistema. A gente quer utilizar o conhecimento deles, né? A gente quer utilizar toda a cabeça deles mesmo, e não simplesmente trabalho braçal. E aí, com essas ferramentas e automações que a gente consegue ter no escritório, a gente consegue deixar o nosso pessoal mais focado em atender bem o nosso cliente. Então, por exemplo, a gente tem uma ferramenta que a gente implantou recentemente, que é um atendimento automático através do WhatsApp. Então, o nosso cliente, ele pode, por exemplo, mandar a qualquer hora do dia, qualquer dia da semana, ele pode mandar um WhatsApp no nosso telefone lá, comercial, e ele pode solicitar informações, por exemplo, como rescisão, simulação de rescisão, simulação de férias, qualquer relatório contábil, guias de imposto, tudo através do WhatsApp, e o nosso robozinho vai lá automaticamente no sistema, gera essa informação e disponibiliza isso no nosso portal. E isso daí é, assim, claro, né, sempre respeitando a questão da LGPD, né, que é muito falado. Não é qualquer um que pode entrar lá e mandar uma mensagem e vai ter o documento, né? Precisa passar por uma ativação. Essa pessoa que está fazendo o contato, ela precisa estar cadastrada no sistema, com a liberação para receber aquele tipo de informação. Então, por exemplo, se você é o dono da empresa, provavelmente você vai ter acesso a tudo, né? Agora, se você tem uma pessoa que é responsável do RH, a pessoa do RH ela só pode pedir documentos relacionados ao setor de RH. Ela não vai ter acesso a outras informações. Sensacional. É importante que vocês prezam ali pela segurança, por esse contato, porque é até uma objeção, né, para as empresas que contratam ali uma empresa para cuidar da contabilidade, do medo. Sim. Medo ali do delegar, né, Sim. essa parte tão essencial da empresa. Não, às vezes as pessoas acham que é um bicho de 7 cabeças. Nossa, eu preciso ligar para o meu escritório, perguntar sobre isso, perguntar sobre aquilo. Enquanto vocês têm tudo ali pelo WhatsApp, preenchendo as informações certinhas, já tem ali rapidamente, né, a informação que precisa. E mais uma coisa, né, que a gente está trabalhando e vamos disponibilizar em breve para os nossos clientes, a gente está trabalhando num que a gente chama de um relatório de índice de mercado, que por a Contatur ter uma quantidade considerável aí de clientes, uma base de clientes consideráveis no setor de turismo, a gente consegue fazer um relatório onde o nosso cliente pode comparar os números financeiros dele com uma média de mercado.
Olha só que legal. Então, vai ser como se fosse, por exemplo, um exame de sangue, que você tem ali os seus números e o que é a média, se está bom, se está muito alto, se está abaixo do que a média de mercado tá praticando, né? Então, em breve a gente vai disponibilizar isso para os nossos clientes também. Porque o agente consegue ter uma noção do quanto ele pode crescer no próximo ano, quanto ele vem crescendo, quanto ele pode crescer comparado a todo o mercado, né? Sim. Em qual nível ele está ali do mercado, né? Uhum. Eu queria saber agora, Eric, além dos serviços contábeis que a Contatura oferece em consultoria, aliás, a Contatura oferece consultoria em planejamento estratégico financeiro para as empresas de turismo. Uhum. O que vocês oferecem além desses serviços tradicionais? É consultoria? Como é? Como é feito esse trabalho de vocês? Sim, nós fazemos esse atendimento. A gente não faz esse atendimento, digamos assim, de forma quadrada, né? Tipo, contratou, entra lá, a gente senta, faz todo esse estudo. A gente trabalha isso no dia a dia mesmo, iniciando, como eu disse, lá naquela nossa visita de integração. Então, dali a gente já faz esse trabalho. Os clientes começam a mudar os processos, alguns, né, que estejam fazendo de forma errada, e eles acabam mudando o processo e a gente vai acompanhando como é que é feito essa mudança, né, de procedimentos internos do agente, né. E a gente fala, né, a gente bate bastante na tecla para os nossos clientes. É importante você cuidar da gestão financeira da sua empresa, né. Recentemente a gente também trocou o nosso sistema e uma das nossas maiores preocupações a gente está lançando tudo no sistema, vocês estão preenchendo todos os campos necessários, a gente está deixando de utilizar algum recurso desse sistema. Então, e você precisa ter uma ferramenta boa, assim, para te apoiar nessa questão, nessa gestão financeira, né? Porque, assim, a gente precisa usar todo o potencial dessa ferramenta, né? Muitos clientes aí da Monde já pagam a ferramenta, já têm a ferramenta e usam só para lançar as vendas normalmente, não utilizam todo o potencial né, que o sistema pode oferecer, né? Muitas vezes o agente de viagem, ele trabalhou na parte de vendas de alguma agência e agora ele acabou se tornando o dono do próprio negócio, né? Então, ele precisa, né, ele veio daquela cultura de ter que vender, e agora que ele abriu a empresa, né, o agente abriu a empresa dele, ele precisa respirar gestão financeira, porque ele não é mais um vendedor. Agora ele é um gestor, ele é um empreendedor, né? Então, e hoje em dia, com a velocidade da informação e a quantidade de informação, você precisa ter o suporte de um sistema para inserir essas informações e começar a ter esses números, né? Tomar decisões com base nos números que você extrai desse sistema. Legal que você falou isso, eu tô adorando, porque assim, a gente sempre dá esses puxões de orelha nos agentes e é ótimo, porque eu tô me sentindo assim, olha, tem uma outra pessoa falando isso que não alguém da Monde. Exato. Excelente, fico feliz. E falando ainda do uso do sistema na tomada de decisão, você consegue dar um exemplo prático para o pessoal, para os agentes de viagens, de como isso é possível no dia a dia? Sim, claro, eu tenho um exemplo ótimo aí que talvez abra um pouco os olhos do agente para essa questão de gestão financeira, né? Por exemplo, vamos fazer uma continha aqui. Digamos que você venda 500 mil por mês, né? As vendas da sua agência seja 500 mil por mês, uma média, e digamos que, em média, você tenha uma comissão de 7%, vai. Desses 7%, você teria os R$35 mil, que é a receita da agência. Desses R$35 mil, o agente tem que pagar aluguel, tem que pagar condomínio, tem que pagar conta de água, conta de luz, tem que pagar imposto, tem que pagar o contador. E aí, no final, ele acaba colocando no bolso dele, digamos, R$8.500, R$8.000 por mês. E aí,
por exemplo, por puro luxo, não tinha necessidade, ele decide, fala assim, não, agora eu quero ter uma máquina de café dentro da minha sala, porque eu não quero ter que ir até lá na Copa pegar um café, eu quero ter uma máquina de café lá na minha sala e digamos que essa máquina custe R$1.000. Você sabe quanto que ele precisaria vender para cobrir o preço dessa máquina e ainda assim continuar colocando os R$8.000 no bolso? Ele precisaria vender mais R$65.000 em passagens ou pacotes para que ele para que ele conseguisse colocar essa máquina de café e ainda ter os R$8.500 dele no bolso. Agora, mudando um pouco de cenário, né? Digamos que não é a máquina de café, é o contador inexperiente dele que acabou gerando uma multa porque esqueceu de entregar alguma obrigação e gerou uma multa de R$3.500, por exemplo. Ele teria que passar a vender para continuar recebendo os R$8.500, ele teria que aumentar as vendas dele em R$180.000. E eu faço essa mesma, mudando um pouco mais o cenário, se, por exemplo, ele não tem um sistema de gestão que apoie, como o da Monde, ele controla tudo em planilha, esquece de pagar alguma fatura, esquece de pagar algum fornecedor, esqueceu de pagar alguma despesa lá da empresa, entende? Então, tudo isso, se você não tiver uma gestão financeira, você pode estar tendo que trabalhar mais para cobrir isso ou deixando de ganhar mais por uma falta de gestão financeira. E muitas vezes só confiar no nosso cérebro e no nosso caderninho ali, muitas vezes passa, né? Muitas vezes. Então, por isso é bom ter um suporte ali, ter gente por trás ali auxiliando nessa questão. Sim. Um outro exemplo rápido também que eu poderia dar, né? E, claro, todas essas informações que eu falei, você só consegue extrair tendo uma boa gestão financeira, né? Tendo um suporte de um sistema por trás, né? Mas um outro exemplo, por exemplo, você, agente de viagem, você prefere ter 1 milhão de vendas, tendo uma quantidade enorme de clientes, de uma quantidade grande de funcionários para administrar, um espaço grande, um aluguel grande, despesas elevadas aí, e colocar, por exemplo, desses 1 milhão, R$17.000 no bolso, ou você prefere, com uma administração eficiente, com uma gestão eficiente, ter uma quantidade menor de funcionários, ter uma quantidade menor de clientes e fornecedores, mas com essa gestão inteligente, colocar os mesmos 17.000, ou até mais, dependendo de como for, né? Otimizando as suas despesas. Muito show. Vou ler um pouco os comentários, para a gente ir encaminhando já para o final. Visa Express está aqui com a gente desde manhã, desde a nossa live com a Ana Virgínia, ela continua aqui. Marcos Reis, Felipe Pinter, a Fernanda Lino está aqui também com a gente, nossa grande relações públicas da Monde. Beijo, Fer. Agatha da Silva, melhor empresa contábil. Nick Nogueira, parabéns Contatur e Eric por transformar o mercado. Cíntia, atendimento de primeira, muito sucesso a vocês, parabéns a todos da equipe Contatur. Renata de Grandes, ótimo conteúdo. Cristiane Ferreira, conteúdo muito relevante. E aí a Márcia Ferrari Venitelli tem uma dúvida. As agências que são MEI não são obrigadas a manter um contador, mas vocês têm algum serviço de assessoria para esse público? Temos sim, e nós tratamos esse público de uma forma diferenciada, né? Porque a gente sabe que é um público que está iniciando, está começando a trabalhar nesse ramo, a movimentação não é muito grande, então a gente oferece os serviços de contabilidade para essas pessoas, que inclusive, se você tem um contador fazendo a contabilidade de uma MEI, apesar de não precisar, você tem muitas vantagens na hora de você fazer, por exemplo, a sua declaração de imposto de renda. Se você não tem um contador, você tem que tributar uma parte dos seus rendimentos. Se você tem um contador e você faz a contabilidade da sua empresa, você consegue pegar tudo aquilo que foi os seus rendimentos e transformar ele como sendo uns rendimentos isentos, porque você contabilizou todas as despesas.
E quando você é MEI e não tem contabilidade, o governo presume que uma parte dele é tributável e outra parte é isento. E nós temos, sim, todo um amparo para esse pessoal. Então, respondido aí a Márcia. Vamos lá, então. Que conselhos ou dicas você daria aos agentes de viagens em relação à gestão financeira dos seus negócios, especialmente em um setor tão dinâmico como o turismo? Sim. O meu conselho, até vou pedir para que não me entendam mal, né? E eu vou explicar, para que vocês reparem mais, dê mais atenção para a rentabilidade e menos para a venda. Não estou falando que vender não é importante, que crescer não é importante, mas o que eu estou querendo dizer é pare um pouco de ficar olhando só para vendas e olhe um pouco mais para a rentabilidade da sua empresa. É muito mais fácil você administrar o que está na sua mão, que são as suas despesas, tudo que está em volta da sua empresa, é mais fácil você administrar isso do que conseguir um novo cliente. É importantíssimo ter um novo cliente, mas você tem um negócio que está na sua mão, sob seu controle. Às vezes você não precisa gastar mais, você não precisa vender mais para ganhar mais, entendeu? Você tem ali na sua mão e você pode ter mais resultado mexendo naquilo que está sob seu controle. Tudo questão de parâmetro, né? Excelente conselho. E para finalizar, Eric, tem alguma informação ou recurso que você gostaria de compartilhar com quem está assistindo, especialmente aqueles que são agentes de viagens interessados em serviços contábeis especializados? Basicamente, todo mundo que está assistindo a gente agora, porque é impossível não estar interessado em chamar o Eric e o pessoal da Contatur para conversar. Obrigado. Olha, mais algumas informações que poderia passar fiquem atentos com a questão da gestão financeira da sua agência. Use todo o potencial que a ferramenta que vocês provavelmente já estão pagando, muitos de vocês já estão pagando, que ela oferece para você. Não use ela só para lançar a parte de vendas, né? E, claro, tudo aquilo que vocês precisarem do nosso apoio da Contatur, a Contatur fica à disposição aí para atender todo mundo. No Instagram é @Contatur. Exatamente. Então, procurarem lá. Eu estava olhando para lá. Procurarem lá, então, @Contatur no Instagram. Tem os contatos deles lá. Tem mais algum recado, alguma outra coisa que você queira falar com os agentes? Eu acho que Falou. Falei. Fechou ali com a cerejinha do bolo. Deixar essa curiosidade, essa pulga atrás da orelha deles. O Marcos Reis, não há dúvida, é um trabalho de excelência, parabéns. A Renata de Grande, sou cliente da Contatur desde 2000, recomendo. Eu não era nem nascida em 2000. Olha Queria só, não tá ser, vendo? na verdade, queria não ser. Eu já estou trintando. Boa tarde, conteúdo de muito valor para todos nós, foi a Keila Mendes. Leandro Oliveira, seriedade e respeito com o cliente. Contatur, parabéns. Legal, pessoal, agradeço todos esses comentários. Agradeço aí mais uma vez a participação, o convite para estar aqui junto com vocês. Acho que a gente tem muita coisa para contribuir para esse setor, muita coisa para compartilhar com eles. E é aquilo que eu falei, sempre contem com a gente, tanto os agentes quanto a Monde, quando precisar. A gente que agradece. Muito obrigada, Eric, pela sua contribuição, pela parceria. É aquilo que a gente sempre fala, a Monde está sempre em busca de ajudar a fortalecer o mercado e é por isso que a gente confia, traz parceiros que estão ali no mesmo caminho. Legal. Obrigada pela sua participação. Obrigado, Eric, mais uma vez. Pessoal, estaremos agora ao vivo às 4 horas da tarde com a live Sem Barreiras, Turismo Acessível para Todos, com a Fernanda Dias, Adriana Santana, a Isa Braga, nossa criadora de conteúdo da Monde, e comigo. Então, em 10 minutinhos, voltaremos ao vivo. Certo? Até já!